Bem-vindos ao Estúdio Samas Podcast, o podcast da comunidade de São Mateus do Sul. E hoje, no nosso episódio, eu trago aqui nossos convidados, a Silvana e o Hugo, responsáveis pelo Grupo Amantes da Leitura, que desenvolve um trabalho fantástico, fabuloso aqui no nosso município de incentivo à cultura, de incentivo à leitura. Mas eu vou deixar que vocês se apresentem. Então, boa tarde, nobres ouvintes. Me chamo Silvânia, então sou fundadora aqui dos Amantes da Leitura, do grupo Amantes da Leitura. E aqui o meu amigo Hugo. Vai lá, Hugo. Boa tarde a todos. Eu me chamo Hugo, para quem não me conhece, alguns me conhecem mais como Shrek, né? E estamos também desde o início junto com o grupo, né? Atualmente eu sou o vice-presidente da associação, né? Isso. Hugo e Silvana, quem são vocês e como que a leitura entrou na vida de vocês? Tá, então a gente iniciou como um grupo, foi em 2015 que tudo começou, né? Acho que foi em 2015. Mas entre eu e a minha colega a Edilene, que a gente viajava muito, que a gente faz o nosso trabalho, o nosso percurso de viagem, né, daqui a Lapa, todo dia, indo e voltando, então nossas conversas eram livros. Então a gente ia e voltava falando sobre as nossas leituras e assim vai. E aí a gente sentiu a necessidade de, poxa, mas a gente tinha que conversar isso com mais alguém, tinha que falar. E aí criou-se, né, no WhatsApp, né, a gente foi juntando as pessoas, quem mais gosta de ler, vamos fazer um grupo pra gente conversar sobre livro e coisa e tal. E ali começou, né, em 2015. E fomos conhecendo nós as pessoas, né, o Hugo, outras pessoas aí que foram se juntando. E iniciou dessa forma, você veja, com um bate-papo pelo WhatsApp, veja. E aí que se tomou, né, uma proporção maior com o passar do tempo, né? A gente começou a fazer os nossos trabalhos sociais, vamos assim dizer, né, culturais, assim, né? E até que em 2020, né, Hugo, que a gente formalizou, aí deixamos de ser, apesar de ser chamado de grupo, né, até hoje, mas a gente deixou de ser um grupo e a gente é agora uma associação. Então a gente tem os nossos sócios, as pessoas que colaboram com a gente, e virou, né, associação, CNPJ, tudo formalizado, regimento interno, estatuto, tudo legalizado, tudo certinho. O importante desse processo de legalização do grupo, né, de se tornar uma associação, é exatamente o fato de que há a possibilidade de angariar recursos públicos para o desenvolvimento do projeto, né? Isso. Foi o que levou a gente a formalizar, formalizar o CNPJ, né? Começou as atividades nossas, requerem um certo recurso e começaram com esses projetos de lei, né, que possibilita, né? Aí nós formalizamos e estamos tocando em frente. Silvana, o que motivou a criação do projeto Leitura na Praça? Eu acho que é justamente isso daí, né? A gente despertar essa vontade de ler nas pessoas. Então a gente tinha tanta vontade de ler e passar isso para frente, né? E vendo também outros municípios, outras cidades que também faziam essas atividades ao ar livre, que a gente pensou, né? Vamos testar. E aí fizemos. Então a gente já está com leitura já desde 2017. Foi 2017, 2018, 2019. Aí a gente parou por causa da pandemia. 2020 e 2021 a gente fez mais atividades online, né? Aquela loucura toda de live, daí a gente partiu para o outro lado. E aí retomamos novamente, né, com leitura no ano seguinte. E como que esse projeto de leitura, que iniciou pequenininho, se transformou numa referência cultural aqui da nossa cidade e da nossa região, tendo em vista a grandiosidade dos nossos últimos eventos? Dá para dizer que, assim, partindo dessa ideia nossa, de demonstrar o trabalho, porque a gente, na verdade, muitas vezes era desafiado. Porque a leitura está acabando, porque ninguém mais lê. E a gente tinha esse grupo bem forte, com bastante pessoas, e a gente tomando contato também via Facebook, Instagram, as redes sociais, conhecendo outros grupos que faziam trabalhos fora daqui, né? Em outras cidades e tal. E daí a gente
praticamente nós nos desafiamos a fazer algo aqui diferente e tal, mas que teria que ser para todo mundo, né? Aí surgiu a ideia de fazer a leitura na praça, que a gente chamou assim, né? Denominou assim, e fizemos o primeiro lá no Chimarródromo. Ainda não tinha a praça coberta ali, começamos lá no Chimarródromo. E em que ano foi isso daí? 2017. 2017. Então, o 2017, 18, 19 foi lá no Chimarródromo, uns 3 anos. Aí paramos. Aí a pandemia, Aí movimentos online. Isso. Aí retomamos em 2022 e 23, já na Rua do Mate. A gente fez os dois anos ali na Rua do Mate. E aí o 24 e o 25 que fomos pro Porto. Perfeito. E dentre todas essas edições, com certeza houveram muitos momentos que vocês consideram marcantes. Mas desses, se fosse para vocês elencarem um só, qual seria aquele assim que foi mais marcante desde o início do projeto? Para a Silvana e para o Hugo. Difícil responder, Porque né? eu acredito que os momentos marcantes devam ter sido diferentes para cada um de vocês, né? Então, por isso que eu vou dividir a pergunta. O que eu acho assim, marcante para mim, assim, de todas as edições, é ver a participação da família. Os pais, as mães, junto com os filhos ali, brincando junto, lendo juntos. Trazendo as crianças, né? Porque não era trazer as crianças, que o público-alvo, a princípio, eram as crianças, né? Sempre foi para nós, a maioria das vezes, o público-alvo infantil. E não era simplesmente trazer a criança, ou só a mãe, ou só o pai, deixar ali a criança e depois daqui meia hora, daqui 1 hora, 2 horas eu volto buscar e tal. Não, eles participavam, sentavam, liam, compravam os livros que estavam lá para ser folheados também, participava das contações de histórias junto com as crianças. Para mim, esse foi o ponto marcante, de a gente conseguir unir, através da leitura, a família mesmo. Perfeito. E para você, Silvana? Eu acho assim que a questão assim, dos personagens, sabe? Eu acho que isso daí deu um brilho mais, sabe? Para as crianças. Você vê o envolvimento deles com as crianças com os personagens. Tanto que eles até acabam fazendo umas perguntas meio inéditas, assim, né? Para vocês que estão fantasiados ali. E eles participam juntos. Você vê assim que eles entram naquela magia, sabe? As crianças ali, assim... Os adultos. Assim, até uns 5 aninhos, assim, a gente vê que eles acreditam que a gente é o personagem mesmo. É muito legal, muito bom isso. Sabe? Você vê aquele brilho no olho deles. O carinho. E se apresentou nesses últimos anos, né, um crescimento do grupo, principalmente em relação a esses personagens. Isso. Então, eu me recordo que em um dos eventos a gente tinha mais de 30 personagens. Teve um ano que a gente conseguiu levar todos que a gente tinha, que foi aquela vez que o Shrek também foi, né? Quando estreou o Shrek também foi muito interessante. Quando foi a primeira apresentação do Shrek com a Fiona e Rapunzel com o José, né? Que a gente fez um cenário separado para eles. Ficou assim muito legal. A gente via que as crianças, nossa, curtiu muito. Primeira vez na vida que eu dancei. Hugo, aprendi a dançar. Fale mais sobre a coreografia. Não, fez aula de dança. Fiz aula de dança. Sim. Eu sou para jogar um futebol, alguma coisa assim, a gente vai. Agora, para dançar, eu sempre fui, como diz a turma, 2 pés esquerdos, assim. E consegui, eu acho que eu consegui ali, deu para desenvolver. E por que o nome do projeto mudou de Leitura na Praça para Leitura no Porto? Eu acho que é justamente por isso, né? Para a gente trazer, né, sair da praça ali e fazer essa parceria com o pessoal ali do Porto, que acabou mudando, né? Porque não tinha lógica de ser leitura na praça, se seria daí fora da praça, né? Porque demanda um certo custo. A gente ainda tem algumas parcerias, mesmo com a prefeitura, de buscar pessoas, grupos, digamos assim, de fora de São Mateus, que se apresentavam aqui. Então existe um custo relativo para nós, assim, relativamente alto, né? Com certeza, o valor de cada fantasia, né? Porque elas são extremamente elaboradas. Isso. E a estrutura ali na Rua Coberta, na Rua do Mate ali. Então, para a gente enfeitar
gastaria muito, tudo. sabe? Porque você quer deixar um evento bonito visualmente, né? E aí acaba ficando caro, de certa forma. Perfeito. E como que o público reagiu à prática da leitura nesses espaços públicos, nesses espaços abertos, ao longo desse tempo? Eu acho que foi bom, né, Hugo? Tanto que tem gente que desde o primeiro continua vindo. A gente percebe que a pessoa continua trazendo seu filho até no último. Então você vê assim como tem famílias que nos acompanham de certa forma, sabe? Aí a gente diz assim pela rua, né? Quando o pessoal reconhece a gente, lembra da gente, elogia o trabalho. Não, vocês não podem parar, pelo amor de Deus. Não, nós vamos continuar, pode deixar. De um jeito ou de outro nós vamos fazer. Não, porque não pode parar, porque é muito interessante, é necessário para as crianças tomarem gosto pela leitura, que é o trabalho mesmo, né? O final que a gente quer, né? Desenvolver, né? O gosto pela leitura. E os pais falam, não, porque eles lembram do personagem, eles vão atrás, eles vão ler. Aqueles pequenininhos que não leem ainda, muitos pais falam que eles pegam um livrinho, às vezes de ponta cabeça, e fazem de conta que estão lendo, estão contando a historinha da maneira deles, para o pai, para a mãe, para o tio, padrinho. E é legal uma coisa que você me perguntou, agora me lembrei. Muitas pessoas às vezes mandam foto pra gente. Isso é legal, sabe? Que agora que você me falou da foto, eu me lembrei. Do seu filho lendo. Sabe? Eu falo, meu filho tá lendo aqui, tá com o livro na mão. Às vezes pessoas fora do nosso grupo, pessoas da cidade. Então isso é uma coisa que marca também, né? Principalmente hoje, numa época que a gente está vivendo, na qual a leitura no físico, no papel, ela está ficando cada vez mais distante, né? E aí quando nós temos a oportunidade de levar a criançada para ter acesso eu adoro o cheiro de livro novo. Sim. Acho que esse é muito bom. Quem não pega e não tira ele do plástico antes de abrir, não cheira ele, né? Porque fazer um perfume disso, desenvolver um perfume mesmo. Com a essência, né? E quais são os desafios? Porque projetos dessa grandeza, projetos dessa magnitude enfrentam desafios de grandeza igual. Pois é. Quais são os desafios que vocês encontram para poder manter esse projeto vivo? Uma parte dele é econômica mesmo, né? Porque ele tem um custo e a gente procura... Todas as edições sempre foram gratuitas. Como eu comentei antes, tem alguma parceria com a prefeitura que nos ajuda, às vezes com transporte, alguma coisa assim também. E os grupos que vêm de fora, sempre gratuitamente também. Então... por exemplo, até esses 2 anos atrás, aí a gente até conseguiu trazer umas pessoas diferentes para cá, né, Hugo? Sim. Para participar. Mas tanto de 2024 quanto de 2025, a gente procurou dar oportunidade para nossa parte cultural aqui da cidade. Então, perfeito. A única pessoa que veio de fora, acho que foi o pessoal lá do Teatro de Triunfo, né? Dos Antônios em Cena, que foram a única pessoa fora. O resto, assim, para dar oportunidade, para mostrar que aqui também existe cultura de forma abrangente, não é uma coisa... Então, tem espaço para capoeira, tem espaço para música, tem espaço para dança, artista plástico, tem, sabe, para quem quiser, né? Que nem teve uma vez que foi o Marco, né, com o violino, para qualquer tipo de... Porque a gente tem esse público aqui. Toda a expressão cultural, sabe? Ela acaba se tornando abraçada pelo projeto. Exatamente. E eu acho que era legal se a gente conseguisse focar mais nisso também, né, Hugo, nos outros anos, porque isso mostra também o que a gente tem de bom aqui. Sabe? E porque falta assim eventos assim onde as pessoas possam se apresentar, né? Que a gente sente, nós mesmos sentimos falta disso, né? Nós vamos atrás, fazemos apresentações nas escolas, CEMEI, CIPA, hospital, onde as pessoas possam se apresentar, onde a família possa levar o seu filho, ou onde a família possa se reunir para poder assistir. Eles também, sabe? E as próprias crianças também apresentar, porque isso é mágico, isso faz parte, sabe? Já tiveram situações engraçadas ou surpresas para vocês durante todos esses anos do evento? Ai, você lembra de alguma?
Eu sempre comento com o pessoal. O Hugo aprendeu a dançar. Aprendeu a dançar. A gente pode dizer que é uma delas, né? Essa é uma Então. das grandes ainda. Mas eu digo assim, pessoalmente, da minha parte, eu acho muito recompensador, vamos dizer assim, é muito gratificante ser reconhecido na rua pelas crianças. E às vezes em situações que eram engraçadas mesmo, estando dentro de um supermercado, você passar por uma criança, daqui a pouco ela, mãe ou pai, ó o Shrek ali e tal. Ontem eu mesmo, uma amiga me deu um retorno, que nós fizemos uma apresentação no CEMEI da Vila Pinheirinho, e ela comentou, a filhinha dela sentou do meu lado na hora de tirar a fotografia, ela não tinha me reconhecido. Aí eu comentei, oi Vitória, tudo bem? Ai, ela abriu um olhão, o tio Hugo, começou a mostrar para todos os professores, o tio Hugo, porque ela me conhecia, né? E é tão legal quando a gente é reconhecido, né? E ela chegou em casa já gritando, mãe, eu vi o tio Hugo hoje de tristeza. Aí a mãe sabia, né? Eu disse, não, mas será que era o tio Hugo? Era sim, ele estava tristeza perfeita. Então a ideia principal do projeto, ela era reunir os leitores na praça para compartilhar livros e histórias. Isso. Tanto que a gente contava histórias no início. Agora a gente deixou um pouquinho de contar histórias e abriu mais o leque, né? Para outras atividades também. Porque alguns comentam, mas vocês não fazem a contação de história como fizemos no início. É que o ambiente aberto, não assim como praça, é difícil, é muito barulho, tem que ser grupos pequenos, é diferente de você dar uma palestra. Tem que ter uma estrutura de som, diferente. tem que Isso. ser... E assim, a criança não fica ali, vendo que tem várias outras coisas para ela fazer. Né? Ela quer fazer as outras coisas. Então, a gente optou por não fazer mais a contação, levar outro tipo de entretenimento fora da contação. E funcionou, está funcionando, né? A gente faz as contações de história nas escolas mesmo, né? Diretamente lá. E com o tempo, o que a gente pode perceber é que esse projeto, ele cresceu muito e se tornou uma atividade cultural que é referência aqui na nossa região, né? E participantes de todas as idades começam a frequentar. Na última ocasião que eu estive, eu via desde os pequenininhos lá das séries iniciais até o pessoal, os avós que estavam levando seus netos para participar, para ver os personagens, né? E qual que é o impacto do projeto, na visão de vocês? Qual é o impacto para a valorização da leitura e da cultura aqui em São Mateus do Sul? A gente está criando, eu creio assim, realmente que a gente está conseguindo criar um público leitor. Várias pessoas que diziam, que comentam, que não liam, os pais. Os jovens, eles estão, aqueles que não tinham o costume de ler, estão lendo, mas eles têm um pouco de receio, sei lá, vergonha de dizer que estão lendo, porque viram isso, viram aquilo, mas os pais dão esse retorno para a gente. Então a gente acredita que está fazendo a diferença de criar mesmo um público leitor. E na feira a gente percebe bastante, né? Que tem muita diversificação assim, de idade, né? Que vão atrás, cada um com o seu estilo de livro. E tudo bem, é isso que a gente quer mesmo, né? Mas procuram. Perfeito. A gente fala na feira, porque a gente tem uma... Você sabe, né? Mas quem não sabe, a gente tem uma banca, né? Junto da Feira do Produtor. Todo sábado pela manhã a gente tem uma banca de livros seminovos lá, com preços bem acessíveis, né? E a gente sempre está renovando esse estoque de livros lá e tal. Tem alguns livros novos, inclusive. Então ali a gente consegue medir bastante, né? O gosto do pessoal, a leitura. A leitura aproxima, né? Eu me recordo de quando era pequenote, né? Quando era criança, minha mãe pegava o livrinho, contava a historinha, e esse processo em projetos de cultura e de leitura coletiva, ele aproxima gerações, né? Sim. E como que vocês veem o impacto desses projetos de leitura coletiva dentro da cidade, e como que vocês veem a aproximação das gerações? Bom, a gente tem 2 grupos, né, Hugo, de leitura coletiva. Né? Um que a gente formou dentro da livraria, né? Quando a gente estava com a livraria, e ele fechou a livraria, mas continuou o grupo. Ainda a gente trabalha com esse grupo, que chama-se Metamorfose, né? Nosso grupo de leitura. E o outro dentro do nosso grupo mesmo. A gente tem um outro grupo, que o pessoal também faz as leituras coletivas. É quase o mesmo processo um do outro, né? A gente lê
todos juntam um mesmo livro e aí no final do mês a gente se encontra para conversar sobre o livro. Lógico, gera, além da conversa, bate-papo, a gente come, a gente se diverte, vira-se uma família, né, aquilo. É muito bom essa união, sabe? E ali a gente começa a perceber, né, como as pessoas são pessoas de várias idades, com vários pensamentos, com várias ideias sobre uma mesma obra, várias coisas acontecem, sabe? Várias opiniões. E aparece ali de que com esses grupos, né, o pessoal se esforça para estar ali participando e as escolhas nem sempre são as preferências de alguns, né? Esse que é o interessante, porque de repente se eu gosto de ficção científica, vou ler um romance. Se eu gosto de romance, de repente eu vou ler um de terror. E assim vai, aprendendo. E essa é uma das mudanças que vocês percebem é o objetivo que a gente no quer. Hábito de leitura dos participantes. Isso, que eles mudem, que eles consigam, como é que eu digo? Passar por todos os gêneros literários, né? E conhecer como cada um deles, tanto de obra como de escrita, né? Do seu autor. Ali a gente vê tranquilamente isso, né? Que nem eu e a Silvana participamos dos dois, meio que coordenamos os dois grupos, né? E a gente vê nitidamente o pessoal falando, nossa, esse livro aqui foi muito legal, a gente dá nota para os livros, né? Ah, esse livro aqui eu dou nota 9, esse eu dou nota 10. E juro para vocês... Tem gente que ainda fala, né? Nossa, se eu fosse pegar esse livro, nunca que eu ia ler. Não ia comprar, não ia nem chegar perto disso. Mas que livraço! Então você veja assim, como que ele faz com que se altere muitas vezes a dinâmica das pessoas, né? E como que a leitura pode ajudar a construir a identidade cultural e o pertencimento aqui na nossa cidade? Me ajude. Bom, temos alguns autores aqui, né? Aqui de São Mateus? A gente até, quando estávamos com a livraria, nós fizemos um trabalho de reunião, nós pesquisamos os escritores, né? Nossos, né? Aqui de São Mateus. Que são, ou que nasceram em São Mateus, ou moram algum tempo em São Mateus, e descobrimos 60 e poucos escritores. Alguns até que a gente nem imaginava que tivesse escrito livro, que estavam escondidinhos. Isso é tema para a gente poder fazer um episódio aqui do podcast. Sim. E quem nós são? Temos todos eles. Fizemos um grupo, acho que são. Até deixa eu ver. Acho que são bastante gente, né, Hugo, que são escritores. E aqui tem vários que escreveram sobre a história da família, ligado diretamente a São Mateus do Sul. No momento tem 32, mas tem gente que está fora, que eu conheço que não está no nosso grupo, mas somos 32, você veja, 32. Que nem eu vou falar escritores. Um aqui, depois ele vai me dar um puxão de orelha, que ele é um dos que ficaram bem quietinhos. Não participou da reunião, mas você conhece o Dr. Clóvis do Vale? Conheço. Então. Ele tem 2 livros escritos. E às vezes as pessoas não sabem, né? E a música já fez parte do leitura, né? E como que vocês encaixam as questões que são musicais com o projeto da leitura no evento? É que é tudo uma coisa só. A arte é uma coisa assim muito, né? Cultura é uma coisa muito junta. Mas a gente percebe, inclusive, quantas músicas que não são poesia. Não é? Eu costumo conversar quando a gente tem a oportunidade de conversar com os alunos, o pessoal pergunta, comenta alguma coisa, eu sempre ligo isso. Eu fui professor de arte durante um bom tempo, então eu comentava muito com eles a respeito. O pessoal falava de poesia, quando a gente se fala de poesia, principalmente os rapazes, né, os meninos, mas poesia, coisa de mulher, coisa de menina, esse negócio romântico e tal. E eu trabalhava com eles a questão de muitas músicas, demonstrava para eles que eles cantavam tranquilamente e que na verdade eram poesias que foram musicadas. Então eu acho que a relação, principalmente de poesia com música, é muito grande, né? Perfeito. E a gente juntou agora, como se o último ano agora, né, a gente não está fazendo bem uma contação de histórias, estamos fazendo uma apresentação nas escolas, certo? Então envolve música, envolve teatro. Então você vê como tudo junta e tudo baseado num livro, né? Sim. Então tem tudo uma junção. Durante o período que a livraria Amantes da Leitura existiu aqui em São Mateus, 2 anos e meio. qual foi
ou quais foram os autores mais procurados, quais eram os gêneros mais procurados lá na livraria? O que chamava de verdade a atenção do público? Nossa, era bem diversificado, né, Hugo? Mas os campeões ali de vendas que a gente podia dizer eram o Harry Potter, todos, né? E a nossa amiga Colleen Hoover, né? Também, Colleen Hoover, Café com Deus Pai, sempre saiu. Né? Foi A parte espiritual também, o pessoal gosta, né, dos livros. E uma coisa que para nós, assim, inicialmente, não pensávamos em ter até na livraria, né, pelo tamanho, o espaço que a gente tinha, mas que o pessoal começou a procurar. Os homens, digamos, os adultos homens, procuravam muito a filosofia. Para nós foi uma surpresa, a gente passou a ter vários títulos dessa área de filosofia porque os adultos procuravam, né? E a leitura, ela desperta curiosidade, ela promove debates e ela aproxima as pessoas. E a presença da música, das leituras teatrais, da contação de histórias ou ainda as outras intervenções artísticas, ela ajuda a gente a tornar essa experiência ainda mais envolvente, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre experiências pessoais de vocês. Tá. Silvana e Hugo, qual livro mudou a tua vida e que livro que você acredita que, assim, quando você leu, te inspirou para colocar no projeto? Bom, a vida literária acho que já iniciou já desde pequenininho, né? Já, assim, apesar da mãe ser professora, mas quem incentivava mais era a irmã, né? Então a irmã sempre trazia de casa, sempre, né, vinha e trazia livrinho. Então eu já comecei ali, né? E daí despertou. Onde eu via estante de livro, aquilo para mim era a coisa mais mágica do mundo, né? Escola, livraria, biblioteca. Então ali começou. Eu não sei te dizer assim qual foi o primeiro livro que eu li, porque eu não me recordo. Mas aquele que impactou bastante foi no 2º grau. Porém, foi tão impactante que eu já li ele 5 vezes, né? Que foi 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Então, cada vez que eu leio é uma experiência diferente, é um aprendizado diferente e é um livro maravilhoso. O pessoal tem, às vezes, um pouco de receio de ler, porque ele é meio enrolado por causa dos nomes e é uma bagagem muito grande, né, de informação, mas é fantástico. Então, esse livro, assim, que eu tenho, assim, que me marcou e me marca. Quando falam para mim livro, é esse. Porque a história se passa em 100 anos mesmo, não é só são o 100 anos de vida, né? Então é uma experiência, assim, de uma família maravilhosa. Nossa. E para você, Hugo? É complicado falar, assim, quem tem impactado, mas o livro que eu mais recomendava ali na livraria era O Alquimista, do Paulo Coelho. É um livro, assim, muito fácil de ler, mas que traz uma história muito... eu digo boa, assim, para abrir a mente das pessoas, para elas correrem atrás. Ali a história trata-se de um sonho, de uma pessoa que sonhou literalmente e daí correu atrás daquele sonho. Ele é muito bonito e eu também devo ter lido no mínimo umas 10 vezes e sempre recomendo. E cada leitura, assim, a gente, dependendo da fase da vida que a gente está, com alguma coisa, a gente tem uma versão diferente, né? Abre outras perspectivas e tal. Tem alguma história ou algum depoimento de algum participante ou de alguém da família que participou dos projetos e que marcou vocês? Olha, o que eu acho bacana, assim, é a gente ver como nós estava falando, né, dessa diversificação do gênero literário. Muitas vezes os nossos participantes nos relatam, né, Hugo, que começam às vezes no grupo achando que gostam de uma coisa e aí como a gente transforma ela vai crescendo e vai mudando os gêneros, né, vai gostando de outras coisas, vai experimentando outras experiências. Então tem bastante gente que fala ali, né, para nós. Que, nossa, antes eu gostava só disso, agora, nossa, tô lendo tanta coisa. Ou aquele, nossa, nunca gostei de ler, agora que eu tô lendo com vocês, estou acompanhando vocês, então tô lendo um livro por mês, nunca fiz isso na vida, veja. Então, assim, são coisas que deixam a gente feliz, né? E outro detalhe desses grupos também, e outras pessoas que comentam, a gente troca ideias com alguns, mesmo que não participem do grupo, né? Mas que eles acabam tendo
vamos dizer assim, um aproveitamento melhor da leitura. Porque num grupo, de repente, são 10 opiniões diferentes, 15 opiniões diferentes ali, de visões diferentes do mesmo fato, aí as pessoas que participam do grupo, ou que a gente troca uma ideia sobre isso, como que a gente lê, como é que a gente faz assim, o assado, eles começam a perceber uma leitura assim, mais concentrada, digamos assim. Então eles conseguem absorver muito mais coisas que estão ali dentro da história do livro, da maneira do escritor, o gênero e tal. Então eles aproveitam muito mais. O pessoal diz, antes eu lia assim, passava e tal, e lia rapidinho. Hoje eu demoro mais para ler porque eu fico pensando, eu paro, nossa, mas isso e aquilo, eu fico analisando. Então isso também é muito interessante, né? Com certeza, nos encontros de vocês, no qual vocês se reúnem para falar sobre as obras que foram... escolhe um livro, todo mundo tem um tempo, é um mês? Um mês para ler, e a depois se encontra depois. Das obras que vocês fizeram a reunião, qual foi a que gerou assim, as memórias e as reflexões mais profundas? Nossa, são bastante, né, Hugo? Até quando a gente leu 100 Anos de Solidão, né, foi profundo. Crime e Castigo foi profundo. As mães das suas mães e suas filhas, foi profundo. Então, assim, acho que todo livro traz coisas profundas para ser analisadas, e a gente às vezes vê que muitas pessoas, às vezes cada livro é um gatilho para algumas pessoas, sabe? E aí gera uma coisa, e você tem que saber trabalhar isso ali também, né? Às vezes são gatilhos bons, outras vezes não tanto, mas... Mas eu acho que os 100 Anos de Solidão, acho que foi um bem... que pegou bem... Mas é que ele gera mesmo essas coisas boas. Agora, para o nosso público, qual é a leitura que vocês recomendam para quem está iniciando nessa jornada? E aí eu acho que eu vou dividir, né? Para o pessoal aí até 20 anos e pessoal de 20 para cima. Nossa. É difícil você dizer assim um livro em específico para a pessoa, sabe por quê? Cada leitura é uma leitura para cada um, sabe como? Então eu acho assim que a pessoa deve achar aquele que te faz bem. Abrir o livro, não é aquilo que você gosta, feche, comece outro. Não desista, mas comece outro. Porque às vezes não é aquilo que o teu coração está pedindo no momento. E existe disso. Não adianta dizer que não existe, porque existe. Eu mesmo, até hoje, tem vezes que eu leio, abro, começo a ler. Não é agora. Fecho. Pego outra coisa. Então, acho que para jovem, principalmente, tem que ser assim, né? Coisas mais leves, menores, de repente, mais fininho, mas que faça bem para ele. Que seja prazeroso para ele. Eu sempre recomendo, que eu comentei, o Alquimista, porque ele é tudo isso. Ele é fácil de ler. Eu gostava do Maktub. Então, Maktub também é um livro legal. Pois é. Então, eu recomendo para quem está iniciando, né? A gente ali, que muitos pais, no caso ali na livraria, pai e mãe, iam conversar com a gente lá, para saber, mas que eu quero que meu filho comece a ler, que ele deixe o celular de lado, que ele troque o celular pelo livro. Eu comentava assim, então eu só estava no lugar errado. Porque não tem como tirar o celular hoje. A ideia é diminuir, é trocar um pouco do tempo, era isso que eu falava. Direcionar o tempo para que o tempo seja utilizado útil, de uma maneira melhor, de uma maneira proveitosa, né? Começando lendo, que eu digo, você vai tirar o celular e colocar o livro... Ele vai pegar ódio pelo livro. Aí que você não consegue. Não vai dar certo. Mas... aos poucos fazer com que o adolescente principalmente, né, comecem a trocar um pouquinho, dar um pouco do tempo do celular e trocar para um livro. E eu recomendava, desde gibi, que a gente passou a ter gibis ali também, que o pessoal comprava. Não, mas do gibi, mas eu não quero que ele leia, eu quero que ele leia. Alguns chegavam e falavam assim, eu quero que ele leia coisa que presta. Eu falei, não. O gibi também presta. Deixa eu contar para vocês. Legal, muito bacana. Eu tenho um filho, né, o Joãozinho, ele tem 6 anos. E nós em casa começamos a introduzir a leitura para ele tem 6 aninhos só, através dos gibis. Então a Magali, a Mônica, o Cascão, e assim, ele reconhece as letras, ele tem essa, mas obviamente que ele ainda não sabe ler,
Mas ele pega o livrinho e ele, a partir daquilo, ele cria a historinha dele. Exatamente. E aí ele vai contando de acordo com os desenhos e com os quadrinhos a história de acordo com a imaginação dele. Isso que é fantástico, sabe? Você proporcionar isso para a criança. Pode ser que ela não leia, mas ela vai criar aquilo. E a leitura é isso, você criar na tua cabeça aquilo que você está lendo, ou aquelas imagens, aquelas figuras que ela está vendo. Então é fantástico o negócio. Eu vou entregar o meu irmão aqui, a Silvana conhece ele. Hoje ele é médico e tal. Mas quando ele era pequenininho, porque a leitura para mim começou com o meu pai. Ele sempre, com jornal, com livro, revista, para ele a leitura era praticamente essencial. E para nós, quando era pequeno, ele trazia muitos gibis. E esse meu irmão, que é o mais novo, quando era pequenininho, ele não sabia ler ainda. E eu lembro que a minha mãe gostava de cachorrinho pequinês. Ele pegava os cachorrinhos no colo e ele contava as historinhas, escrevia as figurinhas. Então ele interpretava aquelas figurinhas da maneira que estava, correndo, chovendo ou coisa e tal. E ele contava como se ele estivesse lendo para os cachorrinhos. E isso eu acho que é o que acontece com as crianças. Tá lendo para uma boneca, as meninas, o outro lá, um tá lendo para o outro. E a gente mesmo vê os filhos de alguns amigos que fazem isso. Que daí vão começar a contar alguma historinha, vem com o gibi ali, vem contar a historinha pra gente ali. Mas o importante também tá o pai e a mãe inserido nisso daqui, porque a criança vai imitar o pai e a mãe. Então, se o pai e a mãe lê, eles vão ler. Perfeito. E aí, se o pai e a mãe passam o tempo todo no celular, ele ela vai entender aquilo como um hábito normal, né? Sim. Falando em celular, falando em rede social, como que as redes sociais têm ajudado o Grupo Amantes da Leitura ou as iniciativas e ações que são referentes a essa temática aqui na cidade? A gente tem no Facebook, né? Temos no Instagram, nós temos também no YouTube também, o nosso canal. Mas a gente não usa muito lá, mas mais o Instagram e o Face. No Face hoje tem quantas? Nós temos muitos seguidores no nós falamos Facebook. assim, dando um susto, às vezes brincando assim com as pessoas, por ser um grupo pequeno e nós não temos nada de, como é que se diz, nós não somos expert em redes sociais, nada. São postagens que a gente faz normalmente, praticamente na mesma que a gente faz do pessoal, acaba fazendo ali. E por ser um grupo aqui de São Mateus ligado à leitura, eu acho que o número a mais de 500 mil seguidores é um número considerável, né? E é o que a gente alcançou. Um número que é praticamente 10 vezes maior do que a população da nossa cidade. No Facebook tem muita gente, inclusive de fora do Brasil, que mandam mensagem, que postam as coisas e... Manda exemplos que acontecem fora para a gente conhecer. Ou, às vezes manda alguma coisa, algum pôster que a gente faz, eles colocam embaixo. É muito legal essa interação com o pessoal de fora da cidade. Já no Instagram já é mais gente daqui. Tem, acho que uns 8 mil seguidores, mas é mais aqui, a nossa região, o nosso público. Mas é bom também porque a gente quer trazer coisas aqui para a nossa região também, né? Perfeito. E o que vem a seguir aí no Leitura no Porto, com Amantes da Leitura? O que a gente pode esperar? Quais são as cenas dos próximos capítulos? Nossa, e temos, né? Temos projetos bons. Vou comentar uma coisinha que eu acho importante, assim, do resultado desse trabalho que a gente fez esse ano, que a gente mudou, né, como a Silvana falou, em vez das contações de história que nós estávamos realizando, nós fizemos uma apresentação mesmo com os personagens do Divertidamente, né? Isso. A gente tem um certo cuidado, assim, também, essas questões de direitos autorais. Na época da pandemia, nós tivemos uma autora, não vou nem comentar o nome dela aqui, uma autora nacional que proibiu a gente de usar o livro dela. E então, não era comercializado, então até isso a gente aprendeu. Então, a gente tem esse cuidado quando a gente vai lidar com os livros e falar sobre obras de outras pessoas. Porque existe isso daí também, meio estranho, né? Mas existe. Divulgando livros. Pensar que vivemos numa era em que a gente precisa correr atrás para que haja o engajamento, para que haja esse despertar na população, num contexto geral do interesse pela leitura, e aí situações como essas... A gente se depara com situações assim, né? Mas essa apresentação que a gente fez,
dentro, né, do projeto Aldir Blanc, né, desse ano, nós falamos a respeito do sentimento com as crianças, que eram os personagens Divertidamente, o medo, a tristeza. Por isso que eu falei ali do personagem da tristeza, né? Eu faço, né, o personagem da tristeza, que até as crianças brincam, mas a tristeza não é mulher? E eu falo, mas os meninos não ficam tristes também? Aí eles entendem e eu passo. Vai pra frente. Mas o retorno que a gente teve de algumas situações ali, que a gente passou essas situações para frente, né? Algumas crianças vieram conversar comigo ali. Eu fico triste quando meu pai chega bêbado em casa e bate na minha mãe. Então a gente viu que a gente acertou em cheio de falar isso, de divulgar. A gente pegou num ponto bem... Outras crianças dizendo, porque minha madrasta me tranca no quarto à noite para dormir na marra. E outras situações assim que a gente não esperava. A gente comenta com eles. Trabalhar os sentimentos. Se estiverem com muita raiva, estiverem com muito medo, converse com o papai, com a mamãe, com o tio, o vovô. Não fica guardando isso, que era a intenção. Escreva, né? Escreva, que teve pessoas que crianças começaram a fazer diário. Porque às vezes não consegue falar com o pai, não consegue falar com a mãe. Então escreva. Então, às vezes, infelizmente, o problema pode ser com o pai ou com a mãe, né? Então, como é que vai conversar? E passaram a fazer diário. E a gente teve esse feedback ali na hora, que assustava a gente, porque a gente não estava preparado. Mas a gente conversava, professora, aquela ali comentou isso, aquele ali falou assim, dá uma verificada, conversa e tal, para não ficar parado ali, né? É uma maneira de conseguir identificar, né? Hugo, Silvana, muito obrigado pela disponibilidade, pela participação, pela presença de vocês nesse nosso episódio, que foi um episódio maravilhoso, e principalmente por nos guiarem nesse universo da leitura e por nos mostrar que a leitura transforma pessoas e transforma cidades. E que essas histórias, elas inspirem todos para ler, para compartilhar e também criar e participar de projetos que aproximem a comunidade da leitura. Eu vou... Precisava mais tempo, né? Pra gente conversar. Tem alguma ainda assim, alguma consideração, alguma reflexão que vocês gostariam de fazer antes do encerramento do nosso episódio? Eu gostaria de comentar uma coisinha só, que o pessoal, várias pessoas nos pedem bastante para mim. Um dia nós vamos chegar, é o sonho nosso de fazer um flip aqui, alguma coisa nesse sentido, assim, um festival mesmo, literário, na cidade toda, envolvendo. A gente tem, inclusive, em abril, a Semana da Leitura. Foi instituída uma lei que tem o mês de abril, quer dizer, o mês da leitura, o mês de abril. Foi aprovado na Câmara ali, e nós vamos tentar desenvolver mais ainda essa questão da leitura. Eu acho que é isso. Né? E também, quem tiver interesse em participar, quem quiser vir para o grupo, quem quiser ter uma Como que faz para participar do grupo Amantes da Leitura? É só entrar em contato, nós estamos aqui com as portas abertas, então é só vir, falar com nós, pode falar, mandar mensagem para algum da gente, ou para algum dos membros que a gente conhece, ou mesmo puxar ali, né, pelo Instagram, pelo Facebook, que a gente vai atrás. Porque a gente está com as portas abertas, a gente quer mesmo trazer esse pessoal que às vezes não consegue ler, quer uma ajuda, ou até mesmo a gente precisa, né, de pessoas para estar se caracterizando de fantasia, às vezes quer ir se divertir nas escolas com a gente, a gente está aí e quer trazer esse pessoal, sabe? Que é muito bom. Então, o retorno, o carinho que as crianças têm com a gente é de outro mundo. É gratificante, né? Nossa, é outra coisa, nossa, muito bom. E a gente está com as portas abertas, é só vir. Procurar lá nas... Então, se você quer fazer... Só mais uma coisinha, desculpa. Por favor. Aproveitando, né, a audiência, nós aceitamos livros também, os livros que são revendidos importantíssimo, ali na feira. Importantíssimo. Muita gente às vezes quer se desfazer livro, e nós aceitamos ali livros esses de literatura. Nós revendemos, e todo o trabalho voluntário nosso ali, o que é arrecadado ali na feira, é revertido para dentro do projeto. É revertido para esses projetos, né? Perfeito. Então, esse foi mais um episódio do Estúdio Samas Podcast, com hoje a presença
e mais do que especial do Hugo e da Silvana, dos amantes da leitura. E na próxima edição, quem sabe a gente traga aqui o Shrek e a Rapunzel, né? É aí, ó. Pessoal, até a próxima. Yeah.